CondoCast, o podcast do seu condomínio. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do CondoCast, o podcast do seu condomínio. Eu sou a Carla, estou aqui com a Dani e a Ali e hoje vamos falar sobre danos morais no condomínio no nosso episódio número 31 já, gente. Nossa, estamos avançando. Danos morais no condomínio, igual a barraco, confusão, gritaria. E assim, um livro aberto com milhões de possibilidades de danos morais e a gente nunca tem a certeza se vai ser concedido ou não, né? Porque é o que a gente fala, cada cabeça de juiz é uma sentença. E cada pessoa também, né? Porque tem muita gente que acaba meio querendo tirar uma vantagem, Com ganhar certeza. disso. Infelizmente, hoje em dia, eu falo pela nossa experiência do escritório, assim, o dano moral é um assunto que virou meio que, qualquer coisa Banalizou. é dano moral, banalizou. Então, até a gente tem uma política no escritório, a gente não entra com qualquer ação de dano moral. A gente entra quando vê que realmente ele ocorreu, a gente acredita na causa e entra com a ação. Porque hoje em dia, qualquer olhada torta, não segurou a porta do elevador do condomínio, tá me discriminando, já vira um pedido de dano moral. Então, esse é o primeiro grande problema ali desse assunto, né? Mas não quer dizer que o dano moral não ocorra, pode ocorrer no dia a dia de qualquer pessoa, principalmente no condomínio, que é um monte de gente diferente morando junto, né? E acontece, é comum acontecer, né? A gente trouxe aqui uma decisão recente também do TRT da 2ª Região, que o que aconteceu? Vou explicar de forma genérica aqui. Era um porteiro, né, um funcionário do condomínio, que ele já trabalhava ali 24 anos, e ele foi demitido pela síndica porque ele pediu para acompanhar a esposa que ia fazer uma consulta para ver se poderia realizar o procedimento da bariátrica, e ele pediu para acompanhar a esposa no exame. E a síndica ali foi indelicada e falou que ela era gorda porque ela comia demais, e falou que era desculpa ele não ir trabalhar, enfim, foi por esse lado. Ele se sentiu ofendido ali, que gerou um dano moral, e levou isso até a justiça. O que aconteceu? O juiz de 1º grau, ele não entendeu que havia dano moral, e ele foi demitido, o porteiro foi demitido, O juiz de 1º grau não entendeu, falou, não, a síndica só foi indelicada, mas não entendo que caracterizou um dano moral. Eles recorreram e o tribunal entendeu que sim, havia o dano moral, ela não foi só indelicada, ela ofendeu o funcionário e a sua esposa, e condenou ao pagamento de R$5.000. Então, olha como a gente tem aí uma abrangência. Um juiz de 1º grau entendeu que não, o tribunal entendeu que sim. Então, o dano moral realmente é uma caixinha de surpresa. Ele né? é passível de interpretação, né? Porque um juiz pode entender uma coisa completamente diferente da outra, porque também envolve, querendo ou não deveria, mas envolve convicção pessoal do juiz, a convicção moral, tem toda essa coisa por trás também de análise, né? Então, por exemplo, num caso que um juiz ele seja gordo e ele entenda, não que seja, mas assim, um exemplo, ele tem uma sensibilidade maior para lidar com esse assunto do que uma pessoa que é magra, que talvez ele já tenha passado por uma situação parecida e tudo mais. Então, esse caso ele é importante porque ele mostra que o dano moral dentro do condomínio também pode acontecer em relação aos funcionários do condomínio. Então, eu vejo muita matéria de desrespeito dos condôminos em relação aos funcionários. Desrespeito, racismo, homofobia, discriminação. Então, pode acontecer entre condôminos e o síndico, entre o síndico e o funcionário, entre condômino e funcionário. É um leque ali de dano moral, né? Então, inclusive no Código Civil e tanto na lei do condomínio, fala que o dever do condômino é tratar o outro com zelo, priorizando a segurança, respeito e tudo mais. Porque é um dever de condômino, é um dever de sociedade. E também se você não cumpre isso chamando alguém de gordo, ela não tem nada a ver com a esposa
desse funcionário, né? Se ela é gorda ou não, se ela come demais ou não, deixa a gente comer. Deixa, não mexe na nossa comida. Mas a síndica não tem que se meter com isso, né? Eu li esse processo. O juiz de primeiro grau, ele entendeu também que, assim, esse funcionário não comprovou que essa conversa foi na mesma época da demissão. A síndica, ela confirma que essa conversa aconteceu, mas ela fala que isso foi muito antes, 1 ano antes dela demitir esse funcionário, que não tinha ligação. Ela não quis ligar a causa da demissão a essa conversa. Ela falou que são coisas completamente diferentes. Mas, mesmo sendo coisas completamente diferentes, ela não poderia ter faltado com respeito com esse condômino, com a família dele e tudo mais, né? É que vamos pensar o seguinte, né? Houve essa conversa, houve esse estresse. A partir de então, a relação laboral já fica um pouco mais delicada. Com certeza. Que pode ter lá na frente desencadeado, sei lá, no momento em que ambas as partes já não aguentaram mais. Já não aguentaram mais. Mas E de um lado, eu penso assim, tem os extremos, né? Daquelas pessoas que se sentem totalmente ofendidas, que você não pode... Você tem que medir totalmente as palavras, porque o mundo tá muito complicado, né? E de outro lado, também tem aquelas pessoas que, por qualquer coisa vão se acham no direito de discriminar, ou de tratar diferente, ou de ofender mesmo. Então, temos os ofendidos, extremamente ofendidos, que atacam, e os extremamente ofendidos que se doem por tudo. Exatamente. E o que é a realidade mesmo, aquilo que, peraí, né? Não é por aí, é desnecessário um comentário de qualquer pessoa, independente se é síndico, se é de qualquer ser humano com o outro, é desnecessário falar uma por coisa isso dessa. Que o dano moral é sempre analisado, cada caso é um caso, a gente não tem como generalizar isso, né? Não tem uma lista ali, casos que são passíveis de dano moral, não temos isso, porque realmente vai depender da análise ali, do caso concreto. E muito caso é mero de sabor, e não é dano moral. Então, assim, a gente também tem, que nem a Carla falou, a gente tá numa atualidade muito sensível. Então, se tudo que a gente passar no nosso dia a dia virar motivo para dano moral, meu Deus, você não vai abrir a boca mais para nada, né? É a geração do mimimi. É uma ditadura, né? É uma ditadura. Se enfrenta. Nós não estou falando da questão da gordofobia de mimimi, de forma alguma, tá? Eu estou falando de outras situações. De outras situações. Né? Que nós que trabalhamos com conteúdos na internet, muitas vezes ficamos até para tratar determinados temas. Mas como fazer isso? E vão se sentir... A gente corre riscos, né? A gente, a partir do momento que está se expondo aqui, expondo opinião, corremos risco. E existe o direito de discordar, né? De qualquer pessoa discordar do que a gente fala aqui, ou de o que qualquer pessoa fala. Mas é desnecessário certos tipos de ataques e de coisas assim que realmente, talvez no passado, fôssemos muito mais tolerantes. Porque na minha infância... Eu não tinha como alegar bullying para me defender, então eu aguentava, se me chamavam de magricela, de nariguda, de não sei o que, eu aguentava e chorava quieta lá. Mas a gente nunca sabe a história da pessoa, né? Então, o que, por exemplo, eu posso te falar e para você tudo bem, pode não... de repente, pra Dani, isso aí pode soar. Pode acabar com o dia dela. Pode acabar com a vida dela, sei lá, pode... Um gatilho, né? Um gatilho. Agora a gente está O gatilho é uma palavra que está na moda. Uma coisa que eu acho que é importante falar, até para não prolongar, mas que eu acho bem importante, é essa confusão entre síndico e condomínio na hora do dano moral. Então, muitas vezes é ajuizada uma ação contra o condomínio por um ato pessoal da síndica. Então, a gente tem que saber dividir os atos pessoais da síndica e tem que saber dividir os atos da síndica enquanto representante do condomínio. Então, às vezes a pessoa entra contra o condomínio por algo que aconteceu no âmbito pessoal da síndica. Digamos, ela estava numa confraternização do condomínio como moradora e xingou a Carla. Carla, você não sei o que, não sei o que. Aí entra contra o condomínio. Não, você tem que saber diferenciar. Foi a pessoa física da síndica que xingou a pessoa e pode eventualmente ter causado um dano moral. Agora, outras situações, digamos, a síndica em assembleia levanta e fala, gente,
a Daniela está inadimplente, eu cobro ela todos os dias e ela não me retorna e eu quero que a Daniela dê uma posição aqui nessa assembleia. E isso pode gerar dano moral. Porque nesse caso ela está representando a coletividade. Exatamente. E ela está me expondo. Ela está expondo uma assembleia. situação, ela está colocando ela em constrangimento. Então, isso é muito importante ser colocado. São atos do síndico. Atos do Que síndico. nem nessa decisão que a gente trouxe, foi contra o condomínio, porque teve demissão. Né? Então, foi uma linha ali que poderia... Esse episódio causou a demissão de um funcionário. E ele estava falando com a síndica. Posso sair? Ela era ali a representante do empregador dele, Exato. né? Pra gente então, ver que não adiantou, certo. porque ele acabou sendo demitido de qualquer forma ali. Exatamente. Então, é importante ter essa distinção e também saber separar, porque até muitos síndicos confundem isso. Né? Então, a maior parte são os condôminos, mas os síndicos também estão acostumados a confundir, às vezes até se proteger ali atrás do cargo de síndico, achando... Pra poder... Então é um toque importante. E você que nos acompanha, já viu algum caso em que rolou aí a questão de danos morais, que caberia danos morais? Tem dúvidas sobre isso? Manda pra gente, que a gente vai fazer questão aí de responder, de tentar analisar o caso para te ajudar. Obrigada pela audiência e até o próximo episódio. Você acabou de ouvir CondoCast, o podcast do seu condomínio. Envie suas sugestões e nos siga nas redes sociais.